Olá, uma excelente tarde de terça-feira. Você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma. Hoje, dia 11 de outubro de 2016. No ar, mais uma edição do Boletim Primavera. Mais uma vez, trabalhadores de duas instituições de saúde da região deflagraram greve. Desta vez, quem parou as atividades foram os profissionais da Casa de Saúde do Rio Maina e também do Hospital Regional de Araranguá. A situação da saúde pública na região está cada vez mais complicada e a repórter Morgana Salvador nos traz mais informações. Os profissionais da Casa de Saúde do Rio Maina estão paralisados. E quem vai nos trazer mais informações sobre essa situação é Zenaí. Zenaí, conta pra gente o que levou os profissionais a optarem pela greve. Bem, o atraso de salário, já vem ocorrendo com alguma frequência em alguns hospitais. E dessa vez a Casa de Saúde do Rio Maina, ela nos prometeu um pagamento na sexta-feira, o que não ocorreu. Então, nós entramos em paralisação a partir do dia de sábado, e estamos com a adesão bem assim, acentuada. Os profissionais não querem ir ao trabalho porque entendem que é um direito deles e nós apoiamos e estamos lá na frente. E não vamos deixar que o trabalhador fique com as suas contas atrasadas e o patrão tem que se movimentar, buscar o recurso para pagar os trabalhadores. Então, hoje foi a adesão assim, bem importante, 30% só da capacidade dos trabalhadores estão na atividade hoje e estamos fazendo escala às 6 horas da manhã, às 12 horas e às 18 horas. Todos os dias estamos lá e os trabalhadores estão aderindo mesmo, Isso é fato. Além dessa situação do salário atrasado, Zenair, existem outras reivindicações da categoria a respeito desse caso em especial? Bem, nós estamos aí com ações correndo com relação ao FGTS, o INSS não recolhido dos trabalhadores. Isso já está ajuizado, já estamos com ações correndo, Então, os trabalhadores também querem as suas garantias de trabalho, Não é só a questão salarial, mas também envolve uma série de questões que eles não vêm cumprindo com os trabalhadores. E, novamente, a situação acaba sendo de um dos administradores, que é o ISEV, Que é a situação que também já tivemos com o Hospital Santa Catarina, É uma prática que a gente já vem tendo desses hospitais, Agora não tanto com Santa Catarina, que tem mantido a sua folha, mas a Casa de Saúde de Rio Maina, que é a única aqui da região também, que atende os pacientes psiquiátricos, E não deveria estar nessa situação abandonada pela gestão municipal, Os profissionais do Hospital Regional de Araranguá também estão paralisados e lá é outra situação, Zenaí? Sim, o Regional de Araranguá está paralisado porque o governo do estado está querendo repassar para o município a responsabilidade que hoje é da SPDM. Então, nós estamos com uma paralisação por esse motivo. Os trabalhadores aderiram em 100%, mantendo a escala mínima para atender as urgências e emergências. E eles querem passar para o município, para o governo do estado, e ainda não tem assim como fazer isso, Ainda não recebemos nenhuma comunicação de como vai ser isso. E então eles optaram pela rescisão de contrato, até para garantir os seus direitos trabalhistas, E eles querem fazer sucessão, ou seja, simplesmente passar para uma outra empresa. E os trabalhadores não aceitam isso e o sindicato está aí para apoiar qualquer decisão do trabalhador. Foi aprovado em assembleia, a maioria optou por isso e nós estamos apoiando lá integralmente, estamos com bastante adesão também. Muito obrigada pelas informações. Obrigada. Morgana Salvador para o Informe Região. No aquecimento para a temporada de verão, Imbituba, Garopaba e Laguna protagonizam o Festival da Rota da Baleia Franca. A promoção, organizada pelo Sebrae em parceria com as empresas participantes do projeto, abrange 4 eventos e uma programação variada de atividades turísticas neste mês. A largada ocorre nesta quarta-feira com a gastronomia e a música local em evidência. O evento gastronômico Rota da Baleia Franca faz parte do festival e reúne 16 restaurantes dos dias 12 a 23.
Com o objetivo de atrair visitantes e elevar os produtos locais, os estabelecimentos vão oferecer receitas à base de produtos típicos como aipim, butiá e também banana. A comissão especial na Câmara que analisa a proposta de emenda à Constituição, que estabelece um teto para os gastos públicos, aprovou nesta quinta-feira por 23 votos a favor e 7 contra o texto base do parecer do relator, o deputado Darcísio Perundi. Inicialmente, a votação foi simbólica, mas houve pedido de verificação e passou para o painel eletrônico. Para concluir a votação, os deputados ainda vão analisar 8 sugestões que podem alterar trechos do relatório. Já tem data marcada. A votação de uma das medidas mais impopulares do governo Temer, a chamada PEC do teto de gastos, deve acontecer na segunda ou terça-feira. A proposta de autoria do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, limita pelas próximas 2 décadas o aumento das despesas públicas à inflação do ano anterior. O Congresso enfrenta resistência principalmente quanto à imposição de um teto para a saúde e para a educação. Atualmente, essas áreas têm suas despesas mínimas fixadas com base em um percentual da receita líquida corrente. O Conselho Nacional de Saúde fez duras críticas à PEC, dizendo que ela traria perdas de mais de 400 bilhões de reais para a pasta nos próximos 20 anos. Mesmo com a mudança proposta pelo governo de dar tratamento diferenciado para o setor. No ano que vem, o investimento em saúde vai aumentar para 15% da receita da União. Pela Constituição, esse percentual só valeria em 2020. Com isso, o piso para a saúde vai ser de 112 bilhões de reais, 9 bilhões a mais que o previsto. E a correção dos gastos com saúde e educação pela inflação será a partir de 2018. Mas, para o Conselho, a PEC do teto representará a morte do Sistema Único de Saúde. O SUS atende 75% da população brasileira. São mais de 150 milhões de pessoas. A estimativa do Conselho Nacional de Saúde é que, com a PEC, o gasto cairá cada vez mais no futuro, para cerca de 2% do PIB ao final de 20 anos. Governistas contestam. Dizem que sem a PEC do teto de gastos é que haveria crescimento econômico menor no futuro e, consequentemente, queda na arrecadação de receitas. A articulação do governo já começou em busca de apoio para aprovar a PEC 241 no Congresso, com direito a café da manhã na residência oficial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Líderes do PSDB e do DEM defenderam a aprovação da proposta. Se não fizer o controle do gasto, o país não aguentará. Não terá recursos daqui a 4, 5, 6 anos para pagar nem funcionários nem aposentados. Por isso é que é importante encontrar soluções, e nós já encontramos soluções. Não terá qualquer prejuízo para saúde, para educação. Eu diria que essa proposta da PEC do teto é uma questão de salvação nacional. A situação realmente é gravíssima, é aguda, e a gente tem que fazer o quanto antes, porque o que nos resta nesse momento é um ativo de credibilidade. O país, enfim, percebe mais confiança no governo atual, mas os fundamentos da economia, os dados da economia principais, continuam piorando. Por outro lado, a pressão das pessoas que são contra a medida também é grande. Líderes da oposição e de movimentos sociais estiveram na Câmara para impedir a aprovação da PEC do teto de gastos. Essa é a PEC que eu chamaria do absurdo, porque ela trabalha com a ideia de um longo prazo de 20 anos, ou seja, nós vamos legislar para deputados que virão depois de nós e contra o povo por 2 décadas, na medida em que se congela o investimento, e eu chamo de investimento e não gasto, em educação, saúde, na remuneração de servidores, enfim, é um absurdo total. Nós não podemos ficar de braços cruzados. A nossa tarefa é árdua, tanto para dialogar com o conjunto da sociedade, do que isso significa, quanto para denunciar o que está acontecendo e pressionar os parlamentares, porque eles darão um golpe contra os brasileiros e as brasileiras. A movimentação agora é para convencer os aliados que ainda não se posicionaram. Vamos continuar trabalhando para votar, mas ainda temos dificuldade com saúde e educação. O empenho é total para conseguir o maior número de apoiadores no menor prazo possível. A corrida contra o tempo é por causa do segundo turno da eleição municipal, que deve esvaziar o Congresso.
Mas, para a semana que vem, a tendência é de quórum alto, mesmo com feriado à vista. O governo precisa de, no mínimo, o apoio de 308 deputados. E neste domingo, o presidente Michel Temer deve oferecer um jantar aos líderes governistas para ajustar os últimos detalhes desta votação. Lembrando que serão 2 turnos de votação na Câmara dos Deputados e depois mais 2 turnos no Senado. O Brasil tem pressa. Existe uma penúria fiscal. O outro governo gastou muito mais do que arrecadou e foi ao mercado para se endividar. Não bastaram as contribuições dos impostos, eles foram no mercado e a dívida bruta explodiu e levou à depressão econômica. Esses são argumentos mais do que suficientes para passar. Durante a sessão, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, comentou a expectativa dele para a aprovação da proposta na semana que vem, embora admita que não existe votação fácil. Não tem votação fácil, tem votação fundamental, essa é fundamental. A gente conhece os discursos daqueles que deixaram o problema. Nós queremos tirar o Brasil do problema, da crise. Nós vamos entrar na segunda-feira com bastante partidos com a posição resolvida, fechada. Acho que é importante dar conforto a todos. E vamos começar cedo a votação para que se possa ter o debate, a discussão. E a gente entrar na madrugada de segunda a terça e terminar essa matéria, que vai ser uma sinalização muito forte para a sociedade. E acho que é um marco importante, não apenas para o governo do presidente Michel Temer, mas um marco para o Brasil. Não tenho dúvidas que há uma consciência generalizada, sobretudo no parlamento, da necessidade de nós equilibrarmos a despesa e a receita. E aí nós iniciarmos um novo período de elaboração do orçamento, de execução do orçamento, com um país que copia o que as famílias brasileiras fazem, gastam o que ganham, para que possa ter uma vida equilibrada. E o Boletim Primavera fica por aqui. Mais notícias às 7 da noite no Informe Região. Até mais.